Liviano, eu já vou começar com um assunto que a gente tratou no Brasil Agora, mas queremos a sua análise sobre o tema envolvendo as emendas parlamentares, porque o STF formou maioria no finalzinho da semana passada, foi com o Flávio Dino pela suspensão dessas emendas parlamentares, as impositivas e as emendas PIX. E a reação do Congresso já é clara. Hoje tem reunião para tentar chegar a um bom termo com relação a isso. Na sua avaliação, dá para chegar a um bom termo, já que a temperatura está tão alta? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia a quem está nos acompanhando aqui no Brasil Agora. Na verdade, não houve maioria, houve unanimidade. Não é? O ministro Flávio Dino tinha concedido uma liminar nestas ações constitucionais, uma ação da Abrage, uma ação do PSOL, pedindo que sejam vedadas as emendas impositivas. Há também uma outra ação da Procuradoria-Geral da República. E o que pretendem essas ações? Para que quem está nos acompanhando e ainda não sabe do que se trata esse assunto, que tem tomado conta do debate público nacional, está se querendo arrumar a casa em relação a esta bagunça, em relação a esta total desordem que é a questão das emendas parlamentares. Por quê? Porque nós temos no Brasil três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo deve elaborar leis, o judiciário deve aplicar as leis ao caso concreto. E quem deve administrar o orçamento público é o executivo. No entanto, fatias desse orçamento, elas acabam sendo geridas pelo legislativo, né? São as emendas parlamentares. E essa fatia foi crescendo cada vez mais, e no ano passado, segundo dados divulgados na imprensa, estamos falando de 52 bilhões. Não é? E não só essa fatia foi crescendo, Yasmin, como foi crescendo e não há transparência em relação a isso. A regra é a opacidade. Esse dinheiro ele é transferido e não se sabe qual é a destinação. Então nós temos aí, infelizmente, uma barganha política e há uma total opacidade. Não é? Esse dinheiro é transferido e os políticos usam isso como uma moeda política, uma situação totalmente indesejável do ponto de vista político republicano. E o ministro Flávio Dino, com muita coragem, determinou por liminar que as coisas se recomponham, ou seja, nós temos o direito de ter rastreabilidade em relação a esse dinheiro, saber para onde que ele vai, previamente haver clareza em relação à destinação, qual é a obra, qual é a reforma, vedação no sentido de que um parlamentar destine emendas para outra unidade da federação, e na ação do PSOL, a vedação a esse caráter impositivo das emendas. Flávio Dino concedeu essa liminar, e na semana passada, na sexta-feira precisamente, o plenário ratificou esta decisão. E nós temos três poderes na República, nós temos separação dos poderes. E nós estamos falando do quê? De cumprimento da Constituição Federal, porque a Constituição fala em transparência quando ela se refere ao princípio da publicidade. Então, nada mais fez o Supremo do que determinar o cumprimento da Constituição. Qual foi a reação do Congresso Nacional, da Câmara, diante desta reação? Uma reação de retaliação, né? Já se fala em destravar PECs que vão no sentido da retaliação, da vingança à Suprema Corte, de permitir que decisões do Supremo sejam derrubadas por 2/3 dos parlamentares. Uma PEC no sentido de vedar decisões monocráticas da Suprema Corte para suspender decisões do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Sinceramente, ao meu ver, com todo respeito, é vedado constitucionalmente que o poder legislativo derrube por 2/3 decisões do Supremo Tribunal Federal, porque isso fere
a independência judicial. Isso fere o princípio da separação dos poderes. Da mesma maneira, esta vedação em relação às decisões monocráticas. Porque, vejam, o Supremo pode estabelecer limites, ele pode regular questões que dizem respeito ao Supremo? Sim. Por exemplo, a questão dos mandatos. Eu até sou muito favorável a essa ideia. A questão dos critérios de escolha? Sim, o Congresso pode. Mas no campo jurisdicional do Supremo, está se querendo invadir a esfera da independência judicial. Então, tudo isso é muito ruim, esta guerra entre poderes, e aí se estabeleceu um diálogo, Yasmin, para verificar de que forma essa decisão do Supremo será cumprida, estabelecendo-se aí um diálogo interinstitucional, porque a decisão está tomada, é uma decisão unânime e ela deverá ser cumprida, porque, afinal de contas, está se determinando o cumprimento da Constituição da República. É isso, muito bem corrigido aqui, Liviano, que eu trouxe maioria, não, foi unanimidade, que os ministros ali votaram favoráveis à decisão de Flávio Dino de suspender essas emendas. Agora, atravessando um pouquinho a Praça dos Três Poderes e falando de Congresso Nacional bem especificamente, na última semana os parlamentares aprovaram, né, a PEC da anistia, que reduz drasticamente a possibilidade ali, o espaço político para a candidatura de negros por conta de anistias, né? O nome já diz, a pagamento de multas pelo não cumprimento dessas cotas. Na sua avaliação, foi um momento ali de aproveitar, os parlamentares também aproveitaram que as atenções estavam voltadas para outro assunto e aprovaram essa medida? Eu não tenho dúvida disso, Yasmin. Tenta-se dourar a pílula, tenta-se dizer que não é PEC da anistia, é PEC do refis, tenta-se encontrar uma versão mais suave para tudo isso, mas a grande verdade é a seguinte: esta PEC ela foi muito mal recebida pela sociedade, houve resistência em relação a isso, até houve algumas suavizações no que diz respeito à questão das mulheres, mas a verdade é que o balanço deste texto é desastroso, né? É a quarta anistia dada aos partidos políticos. Vejam, esses espaços de poder que são concedidos a mulheres, a negros, as cotas, e a entrevista anterior falava também sobre LGBTQIA+, né? Ou seja, estamos falando de diversidade, estamos falando de abrir espaços para que tenhamos um maior equilíbrio na representatividade política. Isso se constrói dentro do Congresso, né? Estamos falando de ações afirmativas que estão previstas na Constituição. E o próprio Congresso retrocede. Neste caso específico em relação a negros, em 2020 nós tivemos decisões do TSE e do Supremo Tribunal Federal determinando que as verbas do fundo eleitoral, do fundo partidário, fossem distribuídas de maneira proporcional ao número de candidatos. Por exemplo, em 2022, Yasmin, nas últimas eleições gerais, nas últimas eleições grandes, nós tivemos cerca de 50% de candidatos negros, né? E aí, o que os partidos dizem? Nós não estávamos preparados para lidar com isso. Não estão preparados para cumprir a Constituição, que determina a igualdade de todos perante a lei. Não estão preparados para lidar com um dado da realidade socioeconômica do país. A maior parte da população é de negros, isso há décadas. Não há novidade nenhuma nisso. Essa decisão, ela nada mais faz do que reafirmar um dado de realidade. A decisão do Supremo, a decisão do TSE, é absolutamente correta do ponto de vista social. Ela consolida um elemento de realidade. O que a PEC determina, esta PEC da anistia aos partidos? Ela tabela esta cota em 30%, comparando-se com as eleições de 2022, havendo esta redução
drástica nesse espaço de participação. E esta circunstância é muito importante. Em que momento que acontece a votação pelo Senado? Numa semana, Yasmin, em que havia muita coisa acontecendo no país. Estávamos nesse debate sobre as emendas parlamentares, debate acontecendo no Congresso, debate acontecendo no Supremo Tribunal Federal e também toda aquela repercussão causada pelas revelações da Folha de São Paulo sobre os diálogos do ministro Alexandre com os colaboradores, o país todo prestando atenção nisto, as atenções voltadas para esses temas, e o Senado aprova esta PEC da anistia em momento em que a atenção não acompanhava isso, ou seja, segundo aquele ex-ministro do Meio Ambiente, aprovação de boiada deste assunto que é tão ruim do ponto de vista da sociedade. Como se trata de PEC, agora será a PEC entrará em vigor, será sancionada, promulgada, e agora o que resta é judicializar isso e colocarmos esse assunto sob o crivo do Supremo Tribunal Federal, sob a análise da constitucionalidade desta PEC, tendo em vista que o Supremo e o TSE já haviam determinado algo em sentido diferente. É muito ruim, é muito danoso do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade. Pois é, Liviana, esse é um assunto aí que realmente trouxe muito debate dentro do Congresso Nacional. Outro assunto que é debate para a gente encerrar nosso giro de hoje de conversa com você é a questão envolvendo as bets, as plataformas de jogos online. Inclusive, um dado atualizado é que terminou, né, o prazo para que essas empresas de aposta online entrem com o pedido de outorga na Secretaria de Prêmios e Apostas, que é vinculada ao Ministério da Fazenda. Ontem, né, finalizou esse prazo. Segundo informações ali do Ministério da Fazenda, pelo menos 51 companhias entraram com pedido já para começar a atuar a partir de janeiro de 2025, de acordo com toda a regulamentação. Na sua avaliação, inclusive como presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, é um ambiente seguro aqui no Brasil esse tipo de aposta? A gente tem todo o respaldo técnico, jurídico e até da área da saúde, porque a gente sabe também que há um grande malefício, porque tem muitas pessoas viciadas nesse tipo de jogo, né, Liviano? Há vários problemas nesse campo, Yasmin, vários. A demanda pelo sistema de saúde está aumentando, as histórias de vício, de pessoas viciadas já nos bets estão aumentando. Isto é muito grave, isto é muito perigoso, isto é muito ruim. Eu conheço histórias de pessoas que tiveram familiares já tragados por esse vício nas bets. Todo mundo observa aí na disputa do Campeonato Brasileiro, em outros campeonatos, nas camisas das equipes, as marcas das bets estão aí dominando a cena, o que nos sugere o seguinte: há muito dinheiro circulando aí neste campo, neste mercado. É um negócio muito lucrativo, né? Por isso é que ontem circulou uma notícia que o governo teve 251 reuniões com o pessoal das bets, ao passo que teve 5 reuniões com o pessoal do campo da saúde. E saúde é um bem de alta relevância, não é? Aliás, a saúde é impactada pelas próprias bets. O que eu acho muito importante pontuar em relação a isso? Hoje nós estamos falando de um universo, de um mercado que é uma verdadeira terra sem lei. É imprescindível que tenhamos regulamentação. É imprescindível que sejam pagos tributos por esse pessoal aí deste mercado, né? E essa questão de jogue com responsabilidade, até parece que isto resolve alguma coisa. É a mesma coisa do beba com moderação, né? Dizer beba com moderação é politicamente correto. Jogue com responsabilidade é bonitinho na propaganda dizer como se lavasse as mãos
e isso resolvesse o problema. Não resolve coisa nenhuma. A demanda pelo sistema de saúde aumenta. Eu até outro dia vi, já fizeram uma propaganda, uma dessas empresas, com a Bia Souza, com as atletas campeãs do vôlei de praia, trazendo as campeões olímpicas, né, usando a imagem de campeãs, mas não estava lá a Rebeca Andrade. Não é? As outras campeãs estavam já usando a imagem das campeãs, evocando o jogo, e ao final você vê essa referência, jogue com responsabilidade, como se isso resolvesse o problema, Yasmin. Não resolve. Não adianta dizer jogue com responsabilidade, porque isso não fará com que os problemas no campo da saúde se resolvam. E nós temos também nesse universo a questão da liberação do jogo, né? Há esse debate aí de autorizar o jogo, e eu penso que isso é algo muito complicado, muito preocupante. No mundo inteiro, o jogo, infelizmente, ele traz consigo a questão da lavagem de dinheiro. É muito difícil, para não dizer impossível, fiscalizar isso, né? É um mercado muito complicado, e aí se argumenta, não, mas será importante trazer os cassinos, legalizar o jogo, porque isso fará com que o mercado do turismo do Brasil avance. Olha, as belezas do Brasil, o Rio de Janeiro, ele é belo, maravilhoso, independentemente do cassino. Salvador, Recife, Fernando de Noronha, Florianópolis, são lugares estupendos, independentemente de cassino. O que é necessário é cuidar da corrupção. O que é necessário é cuidar do problema da saúde, da segurança pública. As pessoas precisam se sentir, os turistas, precisam se sentir seguros para vir ao país, sentir que essa questão da violência está sob controle, sentir que a questão da corrupção está sob controle, que o Brasil é um destino seguro para o turismo. Isto sim, não é? E dizer que isto vai ampliar a questão do turismo, ninguém vai vir ao Rio de Janeiro por causa do cassino, a Florianópolis por causa do cassino. Me perdoem essas pessoas, para mim isso é um sofisma, isso é uma questão que visa criar uma nuvem para iludir as pessoas. Então, esse é um tema que merece muito cuidado, muita atenção, traz consigo um gravíssimo problema de saúde pública, que já está aumentando a demanda com pessoas viciadas aí nos jogos. Isso recai uma responsabilidade grande sobre o nosso sistema único de saúde, um problema social gravíssimo para enfrentarmos.